Fala pessoal do terceirão, tudo certo? Tudo beleza aí? Tudo tranquilinho? Estão se cuidando em casa? Na boa? Bom, vamos lá então para nossa aula 16. Eu acho que vocês estavam com saudade da física. Física A. E a gente vai ver um assunto hoje, galera, bem legal, bem importante, mas fácil, chamado de movimento circular uniforme, que é o nosso famoso MCU, tá bom? Então é legal que a gente esteja assim com o ânimo renovado, né, para começar essas aulas aí agora para o segundo semestre. E a gente começa com um assunto, galera, pelo menos essa primeira aula aqui, bem tranquilinho, bem fácil, bem sus. Então eu vejo que vocês, se vocês prestarem bastante atenção na aula, vocês não vão ter problema para resolver os exercícios. Mas é aquela coisa que eu digo sempre, não fique decorando, né? Olha aqui bem para o professor, entenda bem o conteúdo e se tiver dúvida você tem que perguntar, tá bom? Então, imagine uma trajetória aqui perfeitamente circular. Tá bom? E eu desenhei um objeto se movendo nessa trajetória circular em várias posições. Eu podia desenhar aqui infinitas posições, mas eu desenhei 5, só para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Pessoal, quando a gente tem uma trajetória circular, o vetor velocidade ele é tangente à trajetória. O que significa isso? Ó? Significa o seguinte, que ele tem que estar apontando para cá, por exemplo, ó, nessa posição. É aquela coisa, né? Ser tangente é como se eu estivesse fazendo essa curva. Se eu escapasse da curva, eu sairia em linha reta. Então eu corto a trajetória circular ali num único ponto. Isso é ser tangente à trajetória. Claro que eu posso representar esse vetor velocidade aqui, ó, em vários pontos da trajetória. Então tá aqui, ó, né? Vários pontos, ó, sempre tangente à trajetória. Pessoal, fácil isso daí, né? Bem tranquilinho, tá bom? Ó, sempre tangente à trajetória. Então deixa eu colocar aqui o meu vetor velocidade em todos os pontos, tá bom? Primeira coisa que eu quero discutir com vocês, que vocês já viram, que é uma revisão que não tem nada de novo para vocês, é essa palavrinha aqui, ó, uniforme. Galera, uniforme a gente já aprendeu o que é. É uma palavra que costuma aparecer bastante no vestibular. E a palavra uniforme aqui tem a ver, ou tem uma relação com o módulo da velocidade. Então, todo movimento uniforme tem o módulo da velocidade constante. Então, entendam como módulo, até vou puxar aqui, ó, uma flechinha, e vou escrever para vocês que é o valor. Então, galera, eu fico girando e dando voltas, mantendo o valor da velocidade constante. Então, podia ser que 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Então, você vê que o valor se mantém o mesmo. Então, é como se você estivesse dentro de um carro, fazendo uma curva, olhasse para o velocímetro sempre marcasse a mesma coisa. Então, o módulo da velocidade é constante. Aí tem uma aceleração que vocês aprenderam lá no primeiro bimestre, galera, chamado de aceleração tangencial. A aceleração tangencial é ΔV por ΔT. Como o módulo da velocidade aqui, ó, ele é constante, a aceleração tangencial é igual a zero. A aceleração tangencial é igual a zero. Então, se não tem variação no módulo, né, da velocidade, a aceleração tangencial é igual a zero. Isso me faz lembrar daquela questãozinha da turma da Mônica que caiu no Enem, galera, que a Mônica joga o coelhinho no Cebolinha, ou o Cebolinha desvia, aí esse coelhinho dá uma volta no entorno da Terra e volta e atinge o Cebolinha nas costas. Nessa questão, o Enem perguntou qual era o valor da aceleração tangencial se o coelhinho realizava um movimento circular uniforme. Então, estava aqui a resposta, ó, zero. Então, é bem tranquilinho, galera, mas vocês não podem esquecer disso, né? Então, a aceleração tangencial aqui, zero. Agora, olha aqui para esse vetor, ó. Eu não sei como explicar isso aqui para vocês mais fácil, galera. Olha o vetor velocidade aqui, 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 aqui. O que você está vendo mudar? Você não está vendo mudar a direção, ó? Olha como mudou a direção e o sentido, ó. Mudou a direção e o sentido, mudou a direção e o sentido, mudou. Então, você está vendo a velocidade mudar em direção e sentido. Então, eu posso dizer para vocês que a direção e o sentido do vetor velocidade aqui, ó, são variáveis. São variáveis. Galera, por isso que se a gente muda a direção e o sentido da velocidade, tem uma outra aceleração aqui que vocês já viram, vocês já sabem o que é a aceleração centrípeta. Então, toda vez que a direção e o sentido do vetor variar, a gente vai ter aceleração centrípeta,
que é V ao quadrado sobre R. Veja, eu não estou falando nada novo para vocês, absolutamente nada novo. Então, esse AC aqui, ó, é a aceleração centrípeta. Vamos escrever isso daqui, ó, que eu vi que vocês fizeram careta aí. Centrípeta. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Esse V que aparece aqui, o que ele é? É a minha velocidade. Essa velocidade aqui, galera, em metros por segundo. E o que esse R que aparece aqui? É o meu raio. Esse raio aqui sempre em metros. Então, olha que legal isso, né? Eu falo para vocês que a velocidade tem três coisas. A velocidade é um vetor, então ela tem módulo, direção e sentido. Eu falo que o valor da velocidade é constante, então não tem aceleração tangencial. Aí eu falo que a direção e o sentido da velocidade são variáveis, então tem aceleração centrípeta V ao quadrado sobre R, que vocês já estudaram. Pessoal, veja uma coisa aqui, ó. Ela tem esse nome, chama aceleração centrípeta, por um motivo muito importante, ó. A aceleração centrípeta, ela é um vetor que aponta para o centro da trajetória. Então está aqui a aceleração centrípeta, ó. Essa aceleração centrípeta, ela forma 90 graus, ó, com o vetor velocidade. Então, aonde eu tivesse que representar essa aceleração centrípeta aqui, ó, eu ia sempre apontar ela para o centro da trajetória, ó. Então tá aí, ó. Olha aqui, ó. Podia ficar até amanhã representando a aceleração centrípeta, mas o importante é você perceber que esse vetor sempre tem que formar 90 graus com o vetor velocidade, ó. Então 90 graus, né? 90 graus, 90 graus. Por isso que a Federal, por exemplo, eu não sei quem que gosta disso na Federal, porque são em poucos lugares que eu vejo. A Federal tem o costume de chamar a aceleração centrípeta de aceleração normal, só porque forma 90 graus. Então, não se assustem com isso. Pessoal, outra coisa que me deixa preocupado é o seguinte, ó. Vocês esquecerem da força. Então, eu sempre digo para vocês que força é quem provoca alterações no vetor velocidade. Então, a força pode aumentar o valor, a força pode diminuir o valor, mas vocês não podem esquecer que tem que ser uma força que muda a direção e o sentido da velocidade. Então vocês não podem achar que é a aceleração que muda a velocidade. Quem muda a velocidade, galera, é uma força. Então é a força que está mudando a direção e o sentido da velocidade aqui. E graças a essa força a gente tem uma aceleração. Portanto, meus queridos, uma coisa que vocês não podem esquecer, mas em hipótese alguma, é que em todo movimento circular, eu vou escrever pequeno aqui porque não é tão importante, tá bom? Em todo movimento circular, a força resultante, ela tem que ser diferente de zero. Ai, se vocês falarem para mim que a força aqui é zero porque o movimento é uniforme. Galera, vocês não podem cometer esse tipo de erro, tá bom? Quando vocês estavam lá no primeiro ano, que vocês estavam aprendendo isso, tudo bem, a gente até releva e tal. Agora, no terceirão, né, no pé que as coisas estão, se você falar para mim que a força resultante é zero aqui, eu vou ficar muito chateado, tá bom? Então tem que ter uma força resultante diferente de zero para que você tenha variações na direção e no sentido da velocidade, tá bom? Beleza? Tá certo isso? Bom, galera, para a gente acabar essa aula, porque essa aula aqui é bem curtinha, né? Vocês vão ver que vai ser quase uma revisão, tudo aqui para vocês. Eu tenho dois conceitos importantes aqui que são bem tranquilinhos, ó. Um conceito é período, outro conceito é frequência. Período, galera, eu chamo de tesão, é o intervalo de tempo gasto para completar uma volta. Então, caramba, qual é a dificuldade disso? Qual é o período de um movimento? É o tempo de uma volta, né? Você vai ver quanto tempo ele demorou para girar uma vez, aquilo ali é um período. Galera, a unidade de período é o segundo. Por isso que a unidade de período no sistema internacional eu vou colocar S. Então não tem nada de especial, cara. Qual é a coisa difícil de você saber que período é o tempo de uma volta? Nenhuma. Esse aqui é um conceito um pouquinho mais complicado, mas também nem tanto, né? O que é frequência? É o número de voltas por intervalo de tempo. Número de voltas por intervalo de tempo. Galera, eu vou colocar a unidade dele aqui e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a frequência, ó. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz, galera, que eu vou chamar de Hz, tá bom?
Agora, tem uma outra unidade de frequência que é bastante usada, que vai aparecer muito nos exercícios de vocês, ó, que é o RPM. Pessoal, o que é RPM? Rotações por minuto. Olha aqui, frequência. Número de voltas por intervalo de tempo. Olha aqui o RPM, rotações por minuto. Às vezes você precisa passar de RPM para Hertz. E já vou até dizer para vocês o seguinte, ó, Hertz, galera, é a mesma coisa que RPS. O que é RPS? Rotações por segundo. Então, para passar de rotações por minuto para rotações por segundo, galera, olha que fácil isso. Não pode errar, ó. É só dividir por 60. Por que por 60? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, aonde que está a dificuldade nisso? Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Imagina que eu falo para você que essa frequência aqui, ó, é de 60 RPM. O que significa isso? Que a cada minuto o corpo dá 60 voltas. Se eu dividisse isso aqui por 60, isso aqui seria equivalente ao quê? A 1 Hz. Então ele dá 60 voltas por minuto ou uma volta por segundo. Qual é a dificuldade disso? Nenhuma. Tá bom? Então para passar de RPM, que é voltas por minuto, para RPS, que é voltas por segundo, ou seja, Hertz, basta você dividir por 60. Pessoal, e se você olhar uma coisa interessante aqui, voltas por segundo, e aqui o tempo que ele leva para dar uma volta, existe uma relação entre frequência e período, que é fácil de você entender por quê. Ó. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Então a relação entre frequência e período é o seguinte. Se você pegar a frequência e multiplicar pelo período, isso aqui tem que ser 1. Isso aqui tem que ser 1. Por quê? Ó? É só você parar para pensar o seguinte. Quer dizer, ninguém quase escreve a fórmula assim, né? Normalmente a gente escreve a fórmula desse jeito, que frequência é o inverso do período. Ó. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa se você pegar esse período e passar multiplicando, você vai ter F vezes T igual a 1. Galera, frequência, ó, tem unidade inverso do tempo. O período tem unidade de tempo. E por que isso aqui é igual a 1? Ó? Você poderia cortar aqui, ó, cortar aqui, e você perceberia, né? Então, frequência vezes período sempre tem que ser 1. Então, nada de complicado nisso, né? Então, eu posso dizer para vocês que frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Tá bom? Então, uma aula bem tranquila, uma aula bem curtinha, galera. Saber bem esses conceitos, saber aquilo ali que é uma revisão para vocês, você já mata lá boa parte dos exercícios de casa, tá bom? Então não vamos perder tempo, pega lá a apostilinha, vamos treinar isso daqui. Eu vou começar com 2 questões bem rápidas, bem diretas, mas eu sei que vocês vão ter dúvida, então eu vou aproveitar e vou fazer com vocês. Então pega lá, galera, o 16.6, ó. Uma partícula descreve um movimento circular uniforme, um MCU. Um MCU. Sabe aquele movimento que tem módulo da velocidade constante, direção e sentido variáveis? Que tem aceleração centrípeta, mas não tem aceleração tangencial? É esse aí, ó. Então, uma partícula descreve um movimento circular uniforme em sentido horário, com aceleração A e velocidade tangencial V. Nessas condições, o desenho em que os vetores A e V estão corretamente representados é... Pessoal, vem aqui um pouquinho comigo, ó. Vem aqui um pouquinho comigo. Veja, você tem que achar algum desenho em que a aceleração centrípeta aponte para o centro e a velocidade seja tangente à trajetória e não tem aceleração tangencial. Então, que vetor é esse, né? Que desenho é esse? Olha ali. Vamos lá. Resposta à letra B, galera. Né? Então, a resposta à letra B. É na letra B que o módulo fica constante. Por quê? Porque a aceleração centrípeta ali aponta para o centro e a velocidade é tangente à trajetória. Então, não tem muito o que discutir. É só vocês voltarem o vídeo lá no comecinho da minha aula, vocês vão ver que é o mesmo desenho que eu fiz. Bom, 16.8. Leia atentamente os itens a seguir, tendo em vista o movimento circular uniforme. Então vamos lá, 16.8. Primeiro item. A direção da velocidade é constante. Galera, como é que ele vai fazer curva se a direção é constante? Não é ridículo esse item, né? Direção, eu tenho que fazer curva. Então como é que vai ser constante? Falso. 2. O módulo da velocidade não é constante. Se tem a palavrinha uniforme no nome, o módulo tem que ser constante. Então, a 2 também é falsa. 3. A aceleração é nula. Deus o livre, cara, se vocês falarem para mim que a aceleração é nula no movimento circular.
Então existe aceleração e a aceleração é a centrípeta. Então isso aqui também é falso. São corretas nenhuma? São todas falsas? 1, 2 e 3. Você vai marcar a letra B. Todas as alternativas são incorretas. Bom, o 16. Galera, as rodas de um automóvel com 60 centímetros de diâmetro executam 2.000 sobre π RPM. Então, peraí. Eu não uso o diâmetro de uma roda para nada. Eu vou usar o raio. Então, se o diâmetro é 60, o raio é metade. 30 centímetros. E essas rodas executam um movimento com uma frequência, galera, de 2.000 π RPM. Peraí. 2.000 sobre π RPM, que é a frequência. Aí eu quero saber qual é a velocidade desse automóvel. Tá bom? Bom, pare um pouquinho o que vocês estão fazendo. E olhem para mim. Galera, antes de começar a resolver essa questão, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero converter esse raio aqui, ó. 30 centímetros é 0,3 metros. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero pegar essa frequência aqui e quero converter para hertz. Vamos pegar isso aqui, ó, e vamos dividir por 60. Quando a gente dividir por 60, ó, corta aqui, né? 200 por 2 vai dar 100, 100 por 2 vai dar 3. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó, vai me dar 100 sobre 3π e a unidade hertz. Beleza? Então, converti o raio, converti a frequência. Agora, falem comigo uma coisa aqui. Galera, quando vocês pensam no movimento uniforme, que fórmula passa pela cabeça de vocês para vocês encontrarem a velocidade? Então, não tem muito o que pensar, né? Tem que partir daqui, ó. V igual a ΔS por ΔT. Só que a gente vai fazer uma pequena mudança nessa expressão aqui, ó. Uma pequena mudança. Pessoal, esse exercício, na verdade, ele tinha que estar na aula 17. Por isso que eu estou fazendo ali com vocês. Ele está na aula 16. Tá bom? Eu não sei por que o cara colocou esse exercício aqui. Mas eu quero fazer com vocês do jeito que é para ser, correto. Então, a pergunta é o seguinte, ó. Quando eu dou uma volta, o que eu podia colocar no lugar do ΔS aqui, ó? Vem aqui, ó. Eu vou voltar aqui para o meu desenho inicial, né? Vou voltar aqui. Veja, o que é essa distância aqui, ó? O que é essa distância aqui, ó? O que é uma volta, galera, aqui? Uma volta é 2πr. Lembram disso, ó? Que é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, galera, sempre que for um movimento circular, você pode pegar aquele ΔS ali e trocar ele por 2πr. Então, olha aqui para mim. Vamos voltar aqui. Olha aqui. Então, no lugar do ΔS, ó, 2πr. Agora, o que é esse tempo aqui? Vamos que eu já ajudei vocês, já ensinei. O que é esse tempo? Galera, tá aqui, ó. Olha aqui. Ó. Período não é o tempo de uma volta? Então, o que eu vou trocar no lugar desse tempo aqui embaixo, ó? Ó. T, período. Tá bom? Então, ΔS 2πr, o tempo, período. Agora, continua olhando aqui para mim, ó. Eu vou escrever o 2πr. Galera, o tempo está embaixo aqui, né? O que é o inverso do tempo? Vamos lá. O que é o inverso do tempo para o movimento circular? É a frequência, ó. Eu posso colocar lá aqui em cima. Então, eu posso escrever assim, 2πr sobre período ou 2πrf. Tá aí. Agora, para descobrir a velocidade, olha o que eu faço, ó. Repito 2, repito o π. Esse raio aqui, ó, eu vou colocar 0,3. E essa frequência eu vou colocar 100 sobre 3π. Galera, corta o π em cima aqui, ó. Corta o π embaixo aqui. Aí, 0,3 dividido por 3 dá 0,1. 0,1 vezes 2 dá 0,2. 0,2 vezes 100 dá 20. 20 metros por segundo, que é a mesma coisa que 72 quilômetros por hora, que é
a nossa resposta. Então, isso aqui aparece em qual alternativa? A alternativa correta, a letra D. Então, tá aí, galera, uma questão bem legal dessa aula, tá bom? Então, essa mudança aqui, ó, vão se acostumando com ela, porque vai acontecer outras vezes. Tudo certo? Beleza? Mas como eu estou preocupado, galera, com esse 16, eu quero fazer mais um exercício desse com você para você não esquecer, tá bom? Então, para encerrar nossa aula aí, ó, vamos fazer o 17? Pega lá, vamos fazer juntos? Então, ele diz assim: uma partícula descreve uma trajetória circular de raio igual a 5 metros. Está aqui, ó. De raio igual a 5 metros. Com velocidade escalar constante. Entre os instantes, vamos colocar assim, T1 igual a 1 segundo e T2 igual a 5 segundos, a partícula percorreu uma distância de 80 metros. Dessa forma, o período do movimento é... Quero saber qual é o tempo de uma volta, tá bom? Galera, para a gente descobrir o tempo de uma volta, eu queria que primeiro vocês olhassem para as alternativas, para as respostas dessa questão. Se você olhar para as respostas, todas elas têm o π. Então, o π é o tipo da coisa que você não vai se preocupar, porque ele vai ter que aparecer na resposta, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês não podem achar que vocês estão aprendendo uma coisa assim, que vocês nunca viram na vida, que é uma coisa inteiramente nova. Com esses dados aqui, ó, que você ganhou, pensa comigo já, com esses dados, o que eu posso fazer com eles de cara? Galera, com a variação do tempo e com a variação da distância aqui, ó, eu posso descobrir a velocidade. Sabendo a velocidade, galera, essa é uma velocidade para qualquer ponto, porque a velocidade tem módulo constante. Então, eu vou pegar a fórmula da velocidade média, que é ΔS por ΔT. No lugar do ΔS, eu vou colocar 80. No lugar do tempo, eu vou colocar 5 menos 1. Vou dividir 80 por 4 e vou chegar à conclusão que a velocidade vale 20. Pronto, está aqui, ó. Essa é a minha velocidade que tem módulo constante. E uma vez que eu sei a velocidade, galera, eu vou pegar de novo essa fórmula, ΔS por ΔT. Vou fazer aquela troca que eu já mostrei para vocês, ó, que é colocar no lugar do ΔS 2πr. E no lugar do tempo, vou colocar o período. Como eu quero descobrir o período, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse período lá para cima, vou jogar essa velocidade para baixo. Então, o meu período vai ficar assim, 2πr sobre v. Galera, para a gente se descobrir então o período aqui, vai ficar assim, 2 vezes o π. O meu raio é 5. E a minha velocidade é 20. Então vai ficar 10 em cima, 20 embaixo, simplifica o zero, vai ficar π sobre 2. Qual é a unidade de período? Segundo. Então a resposta correta dessa questão, letra C. Tá bom? Então, galera, eu não fiz nenhum exercício com vocês de aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta tem que ser uma revisão para vocês. Então vocês vão lá, vão tentar fazer as questões, são mais tranquilas. Eu quis fazer essas daqui, que são diferentes, que para mim não podiam estar nessa aula, tinham que estar na aula seguinte, e aí eu quero deixar pronta essas questões com vocês, para que vocês não tenham tanta dúvida em casa, tá bom? Mas ó, repito, né? Você tem meu WhatsApp, manda um WhatsApp lá se tiver dúvida, volta essa aula quantas vezes for preciso, galera, assiste de novo, né? Porque é assim que a gente aprende, tá bom? Um abraço, galera, força aí, tudo de bom. Espero encontrá-los brevemente e até a próxima. Tchau, tchau.